Bom dia, meu aluno, minha aluna do segundo ano A e B do Colégio Unifor. Nós adentramos a uma nova unidade e uma nova apostila. Hoje, então, nós começamos a segunda apostila, a unidade 2, Filosofia Moderna, tá? A filosofia moderna do século XIX. E nós vamos adentrar, então, nessa aula do dia 17 de abril, o capítulo 4. E o capítulo 4, né, ele vai falar sobre o idealismo e materialismo. Então, no primeiro momento, nós vamos focar no idealismo de Hegel, para na aula de semana que vem a gente focar no materialismo, então, de Marx. Então, o que foi o século XIX? Tá? O que foi a filosofia do século XIX? Foi literalmente uma contradição da filosofia de Hegel versus a filosofia materialista, né, do filósofo Marx, e posteriormente nós vamos estudar as críticas da filosofia de Hegel nos chamados primeiros existencialistas, que seria Schopenhauer, que seria também Kierkegaard, tá certo? Mas nós vamos focar hoje, no primeiro momento, na filosofia, então, do filósofo Hegel, tá certo? Então, o professor, ele trouxe algumas pequenas videoaulas. No primeira videoaula, ele vai explicar o que significa o espírito para Hegel, que significa a formação da nossa consciência, que é a nossa capacidade de entender e compreender as coisas. Só que o professor ele fez diferente. Primeiro você tem que entender o que é a consciência, o que é aquilo que Hegel chama de formação, né, do seu espírito, né, que a formação desse espírito, da formação da consciência, que se dá pelas ideias. E como se dá essas ideias? A partir de uma formação de síntese ou de uma contradição de uma tese que é argumentada por uma antítese, e o resumo da tese da antítese forma-se a síntese, tá? Então, no primeiro momento, a primeira videoaula vai explicar como formam as nossas ideias, tá? Como formam nossas ideias. Então, você vai encontrar ela na página 9. Na página 9 tem até essa espiral aí, ó. Página 9 e 10, que significa como se formam as ideias. Então, presta atenção. Para você entender como formam as ideias, aí o professor vai explicar na videoaula, e logo em seguida você vai remeter, então, à formação da consciência, que está na página 9. Tá? Então, primeiro tem que formar o espírito, você tem que entender o que é o espírito, como forma as ideias, para depois você ter consciência do seu espírito, tá certo? E esse espírito aqui, gente, não é extraterrestre, não é um espírito, não é um vulto, não, tá certo? O espírito significa formação da nossa consciência, tá? Então você vai assistir essa primeira videoaula a seguir. E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Parabólica. Eu sou o Pedro Renault, professor aqui do Parabólica. Hoje é dia de aula de filosofia dos filósofos mais importantes aí da modernidade, da contemporaneidade, que a gente vai falar aí do Georg Friedrich Hegel, mais conhecido como Hegel. Vocês podem chamar ele só de Hegel. Gente, o Hegel é um filósofo que nasceu ali no Reino da Prússia, hoje seria a atual Alemanha, tá? Nasceu no século XVIII, mas passou o século, ele foi para o século XIX. E ele vai ser muito influente, ele vai influenciar vários filósofos que vão vir posteriormente a ele. Entre eles, um dos filósofos assim que a gente já falou, inclusive que a gente fala bastante, que é o Marx, né, que vai ser muito importante para a prova de vocês. O Marx, no começo, a gente chama o Marx de um jovem idealista, né? O início da carreira de filósofo do Marx, a gente chama ele de jovem idealista. Por quê? Porque ele era muito inspirado na ideia, né, na filosofia do Hegel. E o Hegel, ele é um filósofo idealista alemão. Ele é como se fosse uma corrente, uma nova corrente filosófica aí que a gente está falando, que seria o idealismo alemão. Lá na frente,
o Marx vai se diferenciar, o Marx vai fazer as suas críticas ao Hegel, tá? Mas tem outros filósofos também que vão ou se opor a Hegel ou vão corroborar com Hegel, e aí a gente vai vendo ao longo aqui do nosso curso. Vamos entender a filosofia desse cara que é extremamente importante, então. Vocês vão entender logo de cara o que é ser um filósofo idealista, um idealista alemão. O Hegel é um filósofo que lançou aí pra gente um negócio muito importante que a gente vai entender agora, que é a dialética hegeliana. Tá? Esse conceito é muito importante para vocês entenderem, para vocês fazerem a prova de vocês. O que é a dialética hegeliana? O Hegel, ele acreditava que nada era estático. A sociedade, a vida nossa não é estática. Você não está parado no tempo e é da mesma maneira o tempo todo. Você fica ali parado e simplesmente a vida passa e tudo é assim. Não é assim que o Hegel acredita. Ele acredita que existe um movimento dos seres, tá? As coisas estão se transformando, as coisas estão se movendo. Porém, na dialética hegeliana, ele acredita que essa transformação vem através da contradição, a contradição de ideias. Eu já falei aqui no canal para vocês o que é dialética, é um negócio que vocês não podem perder de vista, é um termo muito importante para a filosofia, que a dialética é o embate de ideias. A dialética, em linhas gerais, significa contradição, certo? Ela significa contradição. E o Hegel, ele fala isso. Então, por exemplo, a contradição, né, que vai transformar esse mundo para o Hegel é, se você tem uma tese, a tese é uma definição. Aí a gente vai ter uma ideia que vai se contrapor a essa tese. Essa ideia que se contrapõe a essa tese é a antítese, certo? E entre a tese e a antítese, uma não precisa destruir a outra, mas a gente vai pegar o que há de convincente entre essas duas formas de ideia, a tese e a antítese. E dali surge o quê? A síntese. Então, o Hegel está falando que a síntese ela vai ser uma forma que vai transformar, né? Que vai fazer essa sociedade ela avançar de alguma maneira, que a vida vai avançar de alguma maneira. E é lógico que vocês sabem que essa síntese lá na frente ela vai virar uma nova tese, e para toda tese há uma nova antítese, e dali surge uma nova síntese, certo? É o que o Hegel está falando para a gente. Então a nossa sociedade não é estática e ela é movida através do pensamento, ela é movida através da dialética, do embate de ideias. Mas para que isso aconteça, gente, nós seres humanos precisamos ser conscientes, né, de tudo que está acontecendo. A gente precisa ter uma consciência desse mundo que está em volta para a gente poder transformar esse mundo através das nossas ideias. E aí que o Hegel ele vai escrever lá o Fenomenologia do Espírito, que ele vai tentar mostrar para a gente como que essas coisas se transformam, como que esse mundo ele vai se transformando, como ele deixa, né, para trás algumas coisas e avança em outras. Então, por exemplo, a Fenomenologia do Espírito, a primeira coisa que a gente precisa saber, o que é o espírito para Hegel? Espírito não é um fantasma, espírito não é uma assombração, não é nada disso. O espírito que o Hegel está falando para a gente, é a consciência. Todos nós precisamos ter a consciência. Afinal de contas, o Hegel é um idealista alemão. Então ele está falando muito da ideia, ele está falando muito da nossa consciência. E para o Hegel existem aí 3 formas principais de espírito, ou melhor dizendo, 3 formas principais de consciência, tá? A primeira... Olá, espero que você tenha entendido como forma ou o que é, né? O que é o espírito para Hegel e como forma as ideias para Hegel. Ficou bem esclarecido nessa primeira videoaula. Agora, depois que forma, né, o espírito, né, que forma a nossa consciência, você vai perceber o passo que essa consciência atinge, o passo a passo que ela vai percorrendo para chegar até o espírito absoluto, né? E aí você vai entender toda a contradição de todos os filósofos contra Hegel. Então, o próximo vídeo ele vai explicar como se formam as consciências, tá certo? A consciência infeliz, a consciência em si, para si e a consciência de si mesmo,
tá? Então o professor Gui, do Colégio Poliedro, ele vai explicar e vai deixar mais claro ainda como forma o espírito, né? Como você percebe, como você identifica, como você forma a sua consciência, ou melhor, como forma o seu espírito, tá certo? Então, prestem atenção nessa segunda parte, tá? E ali ele vai já deixar claro a contradição, né, do Hegel com o filósofo Kant, né? E aí, logo em seguida, você vai entender claramente o porquê, como se deu, então, a crítica dos outros filósofos posteriores. Principalmente o filósofo Marx, que vai entrar na próxima aula. Olá, eu sou o professor Gui de Franco, professor de Filosofia do Sistema de Ensino Poliedro, e eu vou trabalhar hoje com vocês aqui um tema muito interessante, que é o tema da formação da consciência humana, segundo Hegel. O Hegel ele é mais conhecido por ter sido uma base aí para os estudos, né, do Marx, do Karl Marx. O Marx ele vai inverter a lógica hegeliana. Mas vamos falar um pouquinho aqui do Hegel. O Hegel ele é o principal crítico do Kant. Quando Hegel escreve suas obras no século XIX, ele percebe que o Kant, por mais genial que ele tenha sido, ele se desviou um pouquinho do foco primordial da filosofia. A filosofia, ela precisa voltar à sua tradição de buscar a verdade. O Sócrates, há 2000 anos atrás, dizia que era preciso amar buscar a verdade. E essa busca pela verdade deveria ser novamente o foco da filosofia. O ser humano perdeu muito tempo tentando criar uma forma de conhecimento segura para garantir o seu domínio sobre a natureza, para garantir uma vida mais fácil, mais tranquila. Ele não tem se arriscado mais, ele não tem se jogado mais na exploração desse universo que cerca a gente. Então a verdade ela é algo que, segundo Hegel, deve ser procurada novamente, deve ser buscada novamente, segundo a filosofia. O que eu acho mais legal aqui do Hegel, gente, é que ele vai dizer que uma das formas da gente observar, buscar a verdade, é a gente observando a consciência humana. Como que a consciência humana ela se forma? Por que a consciência humana? A consciência humana é o que ele chama de espírito. A consciência humana, se a gente for pensar bem, ela não nasce pronta. Ela vai se desenvolvendo ao longo do tempo. E é ela que dá significado a tudo que existe ao redor. É isso que o Hegel ele afirma quando ele vai propor um estudo da consciência, uma observação de como a consciência se forma. Coloquei aqui para vocês. A consciência se forma a partir das nossas experiências, ou seja, a nossa relação com os outros seres humanos. Eu não sei quem eu sou, mas eu sei quem eu não sou. Assim que eu entro em contraste com outros seres humanos, eu me diferencio. Aos poucos eu vou construindo uma identidade. Outra experiência importante é a experiência em relação com a natureza. Na natureza a gente também vai se diferenciando. Né? Você se diferencia dos animais, você se diferencia das árvores, você se diferencia de tudo que existe na natureza que não é humana. E você, obviamente, vai criando, reforçando a sua identidade. E uma última forma de experiência importante é a experiência, a nossa relação com os símbolos. Se eu pegar, por exemplo, uma suástica nazista e apresentar para um aluno de ensino médio que estudou o nazismo, ele vai saber o que aquele símbolo significa. Ele vai conseguir dar um peso para aquele símbolo. Agora, se eu colocar isso para uma criança de 3 anos de idade, essa criança ela não vai ter noção do que a suástica representa, porque ela não tem consciência disso ainda. Ela não teve a experiência de lidar com esse símbolo em alguma aula, em algum momento da vida dela. Só que não basta só termos as experiências. Uma pessoa ela pode queimar a mão numa panela 5 vezes, 10 vezes e nunca aprender com isso. Tem pessoas que a gente sabe que durante a vida toda cometem os mesmos erros e nunca aprendem com esses erros. Por quê? Porque elas não pensam sobre eles. Para o Hegel, é preciso interpretar as suas experiências. É preciso pensar sobre elas, refletir. E a partir do momento que você reflete sobre as suas experiências, você vai aprofundando nos estágios da consciência. A consciência ela vai se formando. Quanto mais experiências, mais pensamentos, mais consciência a pessoa vai tendo do mundo que a cerca. O que é interessante a gente pensar aqui na ideia do Hegel é que existem estágios da consciência. O primeiro estágio quase todo mundo alcança. É o estágio da consciência sensível.
Você, através das suas experiências e da interpretação, vai construindo um conhecimento seu sobre quem é você, o que você quer. Só que o segundo estágio é quando a pessoa ela tem tantas experiências, ela aprofunda tanto o pensamento dela, que ela percebe que a consciência dela é que dá significado para tudo ao redor. Então ela é o centro do universo, é ela que dá sentido a tudo que a cerca. E dessa forma, essa pessoa ela pode acabar caindo numa melancolia, num sentimento de tristeza, de isolamento. Porque ela percebe que nada que está ao redor dela tem valor por si só. É ela que dá valor. Se ela decide acordar feliz e ficar feliz o resto do dia, ela vai ficar, ela vai ver felicidade em todos os cantos. Se ela decide acordar deprimida, ela só vai ver coisas tristes por todos os lugares. Esse segundo estágio da consciência é muito difícil de ser superado, mas ele também pode ser superado. Quando a pessoa reflete sobre esse estado de consciência, ela vai se aprofundando nos estágios e vai chegando no terceiro estágio, que o Hegel chama de espírito absoluto. O espírito absoluto para o Hegel é quando a pessoa ela adquire uma consciência tão profunda que ela percebe que já que ela pode modificar tudo ao redor dela através da consciência dela, ela se propõe a isso. Ela usa esse poder consciente que ela tem para ser uma força de mudança sobre o mundo e sobre todos ao seu redor. Então, a obra mais importante do Hegel, que fala sobre essa questão do espírito, ele chama de espírito a consciência humana, é a fenomenologia do espírito. Ele vai tentar entender nessa obra como que a consciência ela se forma e como que os estágios vão se aprofundando. O Marx ele vai criticar o Hegel porque ele vai inverter essa lógica. Para o Hegel, a consciência que define o sentido das coisas. Para o Marx, são as relações de trabalho, são as condições materiais que definem a consciência humana. Um é o inverso do outro, certo? Então, espero que tenham gostado. Boa prova para vocês. Bom Enem. Até mais. Meu querido, minha querida, então deu para entender. Essa aula ficou bem claro. A crítica de Hegel para com o filósofo Kant, que tentou também explicar como formava, como se processava o conhecimento da verdade. Então, o filósofo Hegel, ele toca nessa questão da formação da consciência, da fenomenologia, que ele vai chamar então de a consciência de espírito, tá certo? Como se formou o espírito, através das ideias, de tese, antítese, síntese. A síntese que se torna uma nova tese, que vai ser contraposta, e a resumo dessa nova tese se torna uma síntese. Então, a formação das ideias ficou clara, E aí você vai ter que entender, logo em seguida, que você entendeu na segunda videoaula, como formou então a consciência, como nós nos percebemos em mim mesmo, a consciência de mim mesmo, a consciência dos outros, quer dizer, a consciência coletiva, até o ponto de chegar à consciência absoluta, o espírito absoluto. E agora você vai fazer para mim então as tarefas, tá? A tarefa. Então essa sua tarefa, ela está na página 16, aplicando conhecimento, as questões 1, 2 e 6, da página 19, consolidando saberes, da questão 1, 2 e 4. Então, são 6 questões que você vai fazer sobre Hegel. Na próxima aula, nós vamos falar sobre Marx, e Marx contrapondo a ideia de Hegel, tá certo? Então, se precisarem, se tiverem alguma dúvida, podem me procurar, que eu estou aqui para atendê-los. Um grande abraço, fiquem com Deus.